Bom dia! Estamos aqui com um barulhinho de chuva relaxante para falar hoje sobre infecção urinária, certo? E temos também uma nova tecnologia. Assim vocês não precisam ver tanto a minha cara, não é mesmo? Então é o seguinte: infecção urinária em pacientes pediátricos. Vamos começar pelos fatores de risco, que são basicamente 10 fatores de risco. Então, para os 10 fatores de risco, eu criei 3 personagens, ok? 3 personagens que vão fazer a gente lembrar dos fatores de risco. Então, temos uma nenenzinha branca. A nenenzinha branca é menor de 3 meses, é do sexo feminino, falamos, e tem refluxo vesículo-ureteral. O outro pacientezinho vai ser um menininho, e o que ele tem é que ele é um bebezinho não circuncidado. Então, ele também teve a uretra instrumentada e tem constipação, certo? A outra paciente é uma adolescente que iniciou a vida sexual, não se protegeu, pegou AIDS, pegou HIV e ela tem uma genética desfavorável. Então, essas são só 10 coisas que a gente tem que lembrar, certo? Então, quando a gente pensa bebezinho feminino, branco, menor de 3 meses, com refluxo vesículo-ureteral. E depois o menininho com constipação, que já teve a uretra instrumentada e que não é circuncidado. E depois temos a adolescente com a sua vida sexual, terminou pegando HIV e tem uma genética já de infecções urinárias, certo? Agora vamos falar sobre a mais frequente bactéria, certo? É uma baita bactéria, muito forte. Então vamos falar sobre por que ela é tão virulenta. Primeiro, a bactéria Escherichia coli, ela tem o que a gente chama de fílias P. As fílias P são como se fossem esses pelinhos que você está vendo aí no desenho, esses pelinhos que ficam na cápsula e que fazem com que ela se prenda ao epitélio do trato urinário. Então, por exemplo, quando vem a urina, que teoricamente tinha que lavar tudo para baixo, ela não consegue eliminar a E. coli, porque a E. coli fica ali agarradinha com as fílias P. Então, a outra coisa que ela tem interessante são flagelos. Flagelos é como um rabinho que faz ela nadar. Então ela não consegue se mobilizar no sistema, certo? Outra coisa que ela tem são antígenos polissacarídeos em sua cápsula. Isso quer dizer que quando chega lá o macrófago para fagocitar ele, vai comer e ele não se permite, ele termina matando o macrófago, porque ele também produz fator 1 neutralizante citotóxico, que é ele mata os leucócitos, mata todo mundo que vai tentar comer ele, certo? Também produz siderófilos, quer dizer que termina roubando o ferro das células vizinhas, das células do hospedeiro, certo? Bom, estas são as fortalezas da E. coli, porque ela também dá muitas outras doenças, então é importante a gente conhecer sobre o bicho. Agora, existem outras bactérias que também podem causar infecção urinária. Então, se a gente vê, por exemplo, um bebezinho não circuncidado, a gente vai pensar o quê? Que ali no prepúcio ele juntou bactéria. Que tipo de bactéria se junta ali? Proteus. Então, proteus no prepúcio, ok? Quando a gente vê adolescente que iniciou a vida sexual, a gente vai pensar em que bactéria? Bactérias que vivem aí na região do perineu. Vai ser o quê? Estáfilo saprofíticos, certo? Agora a gente vê, por exemplo, uma uretra instrumentada, imunossuprimido, a gente vai pensar ou em pseudomonas, a gente pode pensar também em fungos, né? Se ele toma, por exemplo, o antibiótico de amplo espectro por muito tempo, ele vai ter cândida, principalmente cândida, né? Entre outros fungos, certo? Agora, essa é a via ascendente da infecção urinária, mas também a infecção urinária pode vir pelo sangue, a gente chama de hematogênico. Se for hematogênico, possivelmente vai ser um paciente recém-nascido, um paciente séptico,
imunossuprimido ou que tenha alguma malformação obstrutiva do trato intestinal, do trato urinário, certo? E aí vai ser que bactérias principalmente? Strepto B, que é aquele que já fica ali no canal de parto muitas vezes da mãe, né, que a gente testa antes de nascer, para saber se dá antibiótico ou não. O Strepto B fica ali no canal de parto, o bebezinho pega e termina tendo uma sepse e por aí, pelo sangue, chega a infecção urinária. Também por Staphylococcus, Candida ou Salmonella. Clínica dos recém-nascidos lactentes, como eles não conseguem controlar a urina e também não reclamam, porque eles não falam. Então a gente vai perceber o que? Pode ser que tenha febre sem foco, isso é o mais importante, febre sem foco, pode ser que mude o cheiro da fralda, mude o cheiro da urina, que ele fique chorando, que ele não cresça como corresponde, então ele vai ter baixo crescimento esperado para a idade. Mas é basicamente isso. Então a gente tem que ter uma forte suspeita disso, por exemplo, o bebezinho maior de 2 meses, que está com isso aí, tudo que a gente falou, mas que tem, por exemplo, febre maior a 39, por mais de 2 dias, por mais de 48 horas, a gente tem uma suspeita grande, até porque a manobra de Giordano, que é a repercussão, é sempre negativa em bebezinhos. Então não diferencia se ele tem cistite ou pielonefrite. Então a gente sempre considera que ele tem pielonefrite, mas sempre trata como infecção urinária alta, ok? Agora, já crianças e adolescentes, eles têm a mesma clínica do adulto. Ele vai chorar e vai dizer que arde, fazer xixi, vai aumentar a frequência de ir no banheiro todo o tempo, pode ser que tenha febre ou não, mas é basicamente isso. Já o diagnóstico, é muito importante que a gente tenha 2 coisas. Então, o diagnóstico tem que ser de 2 coisas: do sedimento urinário com leucocitúria e uma urocultura positiva, certo? A urocultura a gente já pede com antibiograma, né, para facilitar o tratamento depois. E existem muitas bactérias já resistentes aos antibióticos que a gente costumava usar. Então, por isso é importante pedir com antibiograma. Também na clínica a gente pode ter fitas reagentes, né? As fitas reagentes de esterase leucocitária são bastante confiáveis, e de nitritos. De nitritos não são tão confiáveis, porque essas bactérias, né, tipo E. coli, que são gram-negativas, produzem nitritos e tal, mas só depois de 4 horas que elas estão ali na urina. Então, se a criança não tem controle do esfíncter, ela não vai ficar 4 horas com urina na bexiga, não vai ter nitritos, né? Tem outro método também, que é a urina fresca no microscópio, que se chama bacterioscopia. A gente faz a coloração gram e a gente vai ver ali que são gram-negativos, e a gente vai também ver leucocitúria, né? E isso é muito específico do diagnóstico. Então é um diagnóstico bastante confiável. Fazer ali a bacterioscopia e comprovar, por exemplo, a leucocitúria com uma fita reagente. Ok. Sobre o tratamento. Primeira coisa, que crianças a gente vai internar? Isso é muito importante. A gente vai internar todo menor de 3 meses, porque a gente nunca pode diferenciar que infecção ele tem. A gente sempre vai pensar, no nenenzinho menor de 3 meses é séptico. Interna todo menor de 3 meses. Interna quem não está conseguindo tomar o remédio pela boca, o oral está complicado. A gente interna os pacientes que têm malformação obstrutiva do trato urinário, evidentemente infecção, insuficiência renal e imunossupressão, a gente interna também. Então, tratamento para pielonefrite ou lactentes, como a gente mencionou que não se diferencia, dura de 7 a 14 dias. Certo? A cistite, somente 3 a 7 dias. O tratamento mais usado nas guias do governo e na Sociedade Brasileira de Pediatria neste momento é amoxiclavulânico via oral ou cefuroxima, certo? Antes também se usava a nitrofurantoína. A questão é que a nitrofurantoína não pode penetrar no parênquima renal, certo? Ela só protege as vias urinárias. Então, quando não chega até lá em cima, a gente vai de amoxicilina e ácido ou cefuroxima, certo? Agora, se ele está internado, a gente vai tratar como? No Brasil, diferente de outras fontes que eu estudei, por exemplo, da Espanha,
se trata de um ceftriaxone, ou gentamicina, ou amicacina. E se é um neném recém-nascido, menor de 3 meses, como eu mencionei, que a gente sempre pensa em sepsis, a gente vai tratar ele também com ampicilina. Então, menor de 3 meses vai ser ampigenta, por sempre, certo? Agora, se passou 72 horas e ele continua com febre, a gente vai ter que fazer o quê? A gente vai repetir a urocultura e vai pedir um ultrassom de vias urinárias, certo? Outra coisa, se é ito, a repetição, a gente vai tratar durante 10 dias, porque no primeiro ano de vida do paciente, ele sempre vai ter aí entre 30% e 40% vai ter repetição do episódio. Então, a gente trata por 10 dias. Existem 3 exames de imagem muito importantes na infecção urinária, que sempre todo mundo fica enlouquecido, ninguém entende nada, então eu vou tentar esclarecer bastante. Tem o ultrassom. O ultrassom a gente vai usar em que situação? Quando tem evolução desfavorável, certo? Evolução desfavorável é passar 72 horas e continuar com febre. Ou também quando já passou 2 semanas depois que terminou a infecção e o paciente é menor de 2 anos. Então, no menor de 2 anos, a gente sempre vai fazer o ultrassom, porque a gente vai procurar pelo refluxo, certo? Refluxo vesicoureteral, porque é muito frequente nesta idade, por uma questão de estar imaduro o trato urinário. Eu já vou explicar isso mais pra frente. Também temos a uretrocistografia miccional, a UCM, que é o gold standard para avaliar refluxo, certo? Por quê? A gente injeta contraste de baixo para cima. E então a gente vê exatamente a anatomia das vias urinárias. A questão é, a gente tem que fazer isso depois, bem depois que já passou a infecção. Tem fontes que dizem 6 semanas depois, né? Fontes espanholas, e as fontes brasileiras dizem 2 a 3 semanas depois, porque a gente pode terminar empurrando o bicho para cima e fazendo uma infecção alta. A outra seria a cintilografia com DMSA. Esta é a ideal para avaliar o parênquima renal. E é muito importante avaliar o parênquima renal, porque a gente tem que evitar a cicatriz renal, que é o pior problema da infecção urinária, a cicatriz renal. Então, por exemplo, se o paciente tem refluxo e tem a infecção, a pielonefrite, ele pode sim desenvolver uma cicatriz renal. A cicatriz renal faz, por exemplo, hipertensão arterial, pode levar a longo tempo a uma doença crônica renal, por causa da inflamação local. Né? Então a gente tem que cuidar muito dos rins dos nossos pacientes. E a gente vai fazer também, quando a evolução for desfavorável, quando a gente suspeitar de pielonefrite, a cintilografia com DMSA é o gold standard. Então a gente vai fazer, por exemplo, em todos os pacientes menores de 2 anos, para ver se eles ficaram com cicatriz renal ou não. A Sociedade Brasileira de Pediatria diz que a gente vai fazer isso 4 a 6 meses depois da infecção. Fatores de risco para a cicatriz renal: ser menor a 1 ano, começar muito tarde o tratamento, refluxo de alto grau, malformação e obstrução, ito recorrente. Então, aqui temos o refluxo vesicoureteral. Agora eu vou explicar como acontece, certo? Como vocês estão vendo aqui no desenho, o refluxo vesicoureteral. Aqui tem, então, aí 2 rins, mais ou menos, desenhei, o uréter e a bexiga. Agora a gente vai ver em grande tamanho a chegada do uréter na bexiga, certo? Então ele entra na bexiga e vocês devem lembrar que o músculo que faz, né, o músculo que circunda a bexiga é o músculo detrusor, né, em português. O músculo detrusor, ele vai se comprimir quando a gente urina, ok? Então, o uréter, ele se mete aí no meio do músculo, ele entra no meio do músculo, atravessa as fibras do músculo e percorre um caminhozinho dentro do músculo. Então ele entra, percorre um caminhozinho e, então,
Depois que ele passa um tempo, faz um canal dentro do músculo, ele cai na bexiga. Ok, esse canal dentro do músculo vai servir como uma válvula fisiológica. Então, quando a pessoa faz força, ou seja, vai urinar, esse músculo comprime essa passagem, comprime esse canalzinho aí, a junção uretero-vesical, certo? Então, pode ser, por exemplo, se o paciente tem refluxo de grau 1, quer dizer que ele tem este canal curto, entendeu? Ele tem um espaço curto dentro do músculo detrusor. E aí, segundo grau, é mais curto e mais curto e mais curto, até que, quando o paciente urina, a urina chega até o rim. Esse seria o caso mais grave. Ok? E agora, que pacientes a gente vai suspeitar disso e vai pedir a uretrocisto miccional? A gente vai pedir nos pacientes que têm ito recorrente febril ou que são menores de 2 anos e que têm ito febril. Então, qualquer paciente menor de 2 anos que teve uma ito febril vai precisar de uma uretrocistografia miccional. Já pacientes com ito febril recorrente também. Então, esses dois pacientes a gente vai pedir ao CM e vai suspeitar que eles têm refluxo. O refluxo pode ser primário ou secundário. Certo? O refluxo vai ser primário quando ele simplesmente tem uma incompetência congênita, simplesmente a junção ali, uretero-vesical, é muito curta, como a gente mencionou. Ou pode ser secundária. No caso de ser secundária, pode ser por bexiga neurogênica, inflamação, pode ser por uma cirurgia aí da junção uretero-vesical, pode ser por outras razões, certo? A maioria é primária. E a maioria de grau 1, 2 e 3 se resolve sozinho aí em 2 ou 3 anos. Segundo, terceiro ano de vida, o bebezinho já está bem. Agora, quando se trata de grau 4 e 5, é difícil que ele melhore sozinho. Então, a longo prazo, possivelmente, ele vai precisar de cirurgia. Nestes pacientes, talvez eles precisem de quimioprofilaxia. O que é a quimioprofilaxia? É tomar antibiótico uma vez por dia, todos os dias, até resolver o refluxo, certo? Que antibióticos a gente usa na quimioprofilaxia? Seria nitrofurantoína, seria Bactrim ou cefalexina. 1/3 da dose normal, uma vez por dia. Também a gente vai incentivar o paciente a ter infecções frequentes e evitar a constipação. 50% das infecções urinárias são por dificuldade de evacuação, são por disfunção das eliminações. Ou o paciente não quer ir no banheiro, tem incontinência, tem retenção, tem hemorragia noturna. Ou o paciente, por exemplo, tem constipação, tem copresse, uma coluna palpável, ou ele tem algum problema na coluna, por exemplo, ele tem uma coluna distorcida, ele tem disrafismo sacral, assimetria de extremidades, certo? Então, nestes pacientes a gente tem que buscar a disfunção das eliminações para evitar que ele volte a ter ito. Bom, aí se a gente diagnostica em quais pacientes a gente vai fazer a quimioprofilaxia? Refluxo grau 3 ou mais, cicatriz renal ou malformação obstrutiva até fazer cirurgia e resolver o problema. Então é basicamente estes pacientes. Agora, então tá, a gente diagnosticou o refluxo, a gente vai ter a gente vai deixar em observação, a gente não vai fazer cirurgia, nada, a gente vai ter que repetir sempre UCM e cintilografia com DSMA anualmente para buscar a progressão de lesão renal, para evitar que chegue a ter uma cicatriz renal. E eu acho que isso era o mais importante, certo? Então, grau 1, 2 e às vezes 3, 90% melhora no segundo e terceiro ano de vida. A gente vai acompanhando com DSMA e UCM anual. E é isso aí. Até a próxima.